Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Vamos orar, queridos. Ó Deus, sem suplicar ao Senhor, que com o Teu Santo Espírito, Pai, enche os nossos corações de Tua palavra, Deus. Será apenas mais um acúmulo de intelecto. Será apenas mais um conhecimento, mais uma curiosidade. Estamos diante da Tua palavra, Deus. Sabemos que o Teu Filho Jesus fez acepção de pessoas quando foi perguntado por que falava por parábolas. A resposta do Teu Filho é que há alguns. Ele queria que as coisas concernentes ao Teu reino, Pai, fossem compreendidas, mas a outros não. É a Tua vontade, ó Deus. Se todos se reunimos a uma e nos tornamos inúteis, por conta dos nossos pecados, fomos destituídos, Pai, da Tua glória, fomos afastados da Tua glória, com punhos cerrados como inimigos do Senhor, Pai, fazendo sempre a nossa vontade e não a do Senhor. Se todos, Deus, nos tornamos inúteis, que aprove ao Senhor, Pai, eleger alguns. Quanta misericórdia, Pai. Misericórdia está em o Senhor a eleger alguns. Todos, Pai, nenhum de nós merecemos, Pai. Mas cremos que o mérito conquistado na cruz por Cristo Jesus está nele, em Cristo. E nele nos refugiamos, nele nós estamos, iremos permanecer para sempre, Pai. É assim que nós somos aceitos em Tua presença. Então, Pai, aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo para que ouvissem a Tua palavra e fossem alcançados pela Tua palavra, ó Pai, concede isso essa noite. Emudecendo, Pai, todas as vozes dos corações, aquilo que nos traz dúvidas, Pai. É a Tua palavra, Pai, verdade absoluta. Mentira é, Pai, todas as outras vozes. Mas a Tua voz, Pai, verdade absoluta. E a Tua palavra, a Bíblia, fala no Teu próprio tom de voz. Então, Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Salva pecadores, Pai. Aproxima, Pai, aqueles que estão longe. E edifica a Tua igreja. Em nome de Cristo Jesus, nós suplicamos ao Senhor. Amém. Existe, eu não sei, logicamente que ainda hoje essa tribo não existe, creio eu. Mas era comum na tribo indígena Cherokee um rito de passagem da juventude para a maturidade adulta. O índio, para que ele pudesse ser reconhecido maduro, ele precisava passar por algumas provações. Ele precisava ser provado, que de fato ele não tinha apenas idade, mas que ele era um homem agora. Ele podia ser contado como um homem. Ele chegou, ele atingiu a maturidade, ele está pronto. Então esse índio ele era levado para uma das florestas mais perigosas, mais sombrias, e ao cair da tarde o seu pai vendava os seus olhos. Então ali ele era deixado, ele ia ter que resistir até o amanhecer do dia, toda aquela noite. Cada vez que o sol vai embora, com rapidez, o clima fica mais frio, e aquele jovem índio ali sentado, resistindo não somente ao frio, mas à fome, à sede. Parecia que
o chão debaixo dele se movia diante de todos os sons que ele ouvia naquela floresta. Os insetos já o incomodavam. O medo ali, o pânico de animais selvagens que ali existiam, que pudessem vir atacá-lo. Animais peçonhentos, ou feras selvagens que podiam devorá-lo com facilidade, pois ali ele tinha que permanecer com os olhos vendados e quietos. Somente daquele jeito, irmãos, suportando inclusive o perigo de vir uma tribo inimiga e matá-lo com facilidade, e ele morrer de maneira bem desprezível. Somente resistindo até o fim, sem tirar a venda dos seus olhos até o amanhecer. Depois daquela aprovação, ele era reconhecido como homem. Ele tinha chegado à maturidade. O texto, querido, que nós vamos ver, vai falar sobre essas provações. Esses poucos versículos vai falar sobre as provações que são necessárias na vida de todo cristão. Mas, queridos, quem escreveu essa carta? Tiago. Tiago foi um nome bem usado na Bíblia. Pelo menos 5 nomes, Tiago, nós conseguimos identificar. Tiago era um pai das 12 tribos. Me perdoe, das 12 tribos não, estou me confundindo com o contexto. De um dos 12, chamado Judas, não era o Judas Iscariotes. Em Lucas, capítulo 6, versículo 16, nós vemos então esse Tiago. Existe também outro Tiago, que é o filho de Alfeu, que era então um dos 12. Está lá em Mateus 10, 3, Marcos 3, 18, está em Lucas também e está em Atos. Referência a esse Tiago. Tem ainda um terceiro Tiago, que é chamado Tiago o Menor, Tiago pequeno, que é mencionado lá em Marcos, capítulo 15, versículo 40. Existe também outro Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, um dos 12 também. Nós vemos lá em Mateus capítulo 10, versículo 2, em Marcos 3, 17, em Lucas e em Atos também. Mas esse Tiago, da qual escreveu essa carta, é Tiago, o irmão de Jesus. Temos algumas evidências que esse Tiago é o irmão de Jesus, e as evidências, elas são bíblicas, tá? Nós vemos isso em Marcos capítulo 6, versículo 3, e Mateus capítulo 13, versículo 5. Eu não queria encher vocês de referências bíblicas, mas é esse Tiago, irmão de Jesus, que inclusive, juntamente com o resto dos seus irmãos, a sua família, não criam em Jesus como sendo o Filho de Deus. Tentaram, inclusive, zombando, em outro momento, inclusive impedi-lo de continuar proclamando que era o Filho de Deus, e inclusive continuar a sua missão. Nós vimos que depois eles foram contados como cristãos e que Tiago veio então a se converter e crer no Senhor Jesus Cristo. Inclusive se tornou um presbítero, ou seja, líder da igreja em Jerusalém. Mas, queridos, o interessante, eu vou estar trazendo o esboço para vocês ao longo de cada sermão. Eu não queria esgotar vocês trazendo o esboço durante toda essa noite acerca do livro de Tiago, que é muita coisa que nós precisamos ouvir. Isso faz parte do sermão, isso faz parte da pregação, nós precisamos entender. Mas algo incrível que nós vemos nesse Tiago, irmão do Senhor Jesus, é que no versículo 1, irmãos, observem bem, ele se identifica não como Tiago, o irmão de Jesus. Ele se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele usa a mesma palavra grega que o apóstolo Paulo usa em Romanos e em Filipenses. Só que o apóstolo Paulo, ele acrescenta um adicional. O apóstolo Paulo diz, eu, Paulo, servo do Senhor Jesus, e ele diz, apóstolo. Ou seja, Paulo, ele também estampa a sua credencial para mostrar a sua autoridade apostólica. Inclusive, irmãos, Paulo nunca estampou a sua autoridade apostólica para que pudesse sobressair sobre as pessoas, mas para que pudesse ser ouvido e respeitado como pastor daquela igreja. Tá? Não tem nada a ver como em algumas igrejas, que tem um aqui que chega a ser irônico. O nome é reverendo, pastor, doutor, missionário, apóstolo, bispo, fulano de tal. É um monte de referência.
O apóstolo Paulo não queria aparecer, ele não defendia a sua pessoa, ele defendia o seu ofício, o seu apostolado. O apóstolo Paulo ele usa essa mesma palavra, estampa a sua credencial para que pudesse ser ouvido. Paulo estava sendo bastante subestimado porque ele não foi testemunha ocular do Senhor Jesus, mas o próprio Senhor Jesus aparece a ele a caminho de Damasco e aí autentica o seu apostolado, enviando assim de maneira especial. Mas, queridos, é interessante a palavra que o apóstolo Paulo usa e a palavra que Tiago usa aqui. A palavra que Tiago usa é a palavra doulos, a mesma palavra que Paulo. Eu já disse isso quando eu preguei Filipenses e quando eu preguei Romanos. Existem 4 palavras no grego para servo. Existem 3 mais usadas, que é a palavra doulos, mistos e diáconos. A palavra diáconos ela é bem conhecida da igreja, de onde vem a diaconia, aquele serviço voluntário, de que não precisa ser remunerado, não precisa de uma gratificação para que possa exercer o seu ministério. Seu ministério, ou seja, o seu serviço. Existe a palavra mistos, que era um tipo de servo que precisava ser motivado. Ele fazia alguma coisa, ele servia, mas ele queria uma recompensa para isso. O apóstolo Paulo não usa a palavra diáconos, nem muito menos a palavra mistos. A palavra que Paulo usa é a palavra doulos, é a palavra que Tiago usa aqui. Ou seja, ela tem uma ideia muito mais profunda do que um servo. Tiago, apesar de ser irmão de Jesus, ele não coloca isso. Embora fosse autêntico irmão de Jesus, homem, e também do Senhor Jesus Deus, logicamente. Mas ele diz, eu, Tiago, escravo de Deus, escravo do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra é tão profunda que ela traz a ideia de escravo. Escravo é alguém que não tem mais identidade. Escravo é alguém que não tem CPF. Escravo é alguém que não tem planos. Escravo é alguém que não obedece a seu próprio coração, ele tem um senhor. A lei dele é o senhor dele. O que o Senhor diz é a minha lei. E isso de maneira espontânea. Tiago não foi forçado a escrever isso. É uma escravidão espontânea. E é uma escravidão do qual o mundo não consegue entender por terem encontrado a verdadeira liberdade. Eles se identificam como escravos do Senhor Jesus Cristo. Porque estes são os verdadeiros livres. Então ele diz, eu estou preso, eu estou amarrado, eu estou condicionado completamente ao meu Senhor. Então é assim que ele se identifica. Então ele diz, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Queridos, a igreja, ela foi dispersa, e ele coloca aí as 12 tribos, ou seja, todo o povo de Deus, agora cristãos, judeus cristãos, espalhados por toda a face da terra, nessa diáspora, nesse se espalhar aí, nessa dispersão, da qual foi obra soberana de Deus. Não foram homens que, atormentados, pegos pela autoridade e pela maldade do homem, simplesmente foram afligidos e fugiram. Mas pela vontade de Deus foram espalhados pelo mundo todo, para que assim o Evangelho fosse proclamado por todo o mundo. Então, queridos, não somente pelo Egito, Babilônia, e assim Deus mostrando a sua glória ali, libertando o seu povo, purificando o seu povo, santificando o seu povo em todas aquelas provações, mas por todo o mundo, aonde se tinha o povo de Deus, ele diz, é a vocês que eu me dirijo. Eu escrevo a vocês essas coisas. E o maravilhoso, irmãos, é que a carta de Tiago, ela é bem diferente das outras cartas, porque ela não traz nenhuma explicação doutrinária, nenhuma correção doutrinária. Diferente de Hebreus, uma exortação recheada de doutrina. A carta de Tiago não traz correção nenhuma. Ela é uma carta extremamente prática. Tiago, e eu acho incrível, nós saímos de Hebreus e agora chegarmos em Tiago. É como se Deus quisesse dizer assim, vocês já sabem, têm conhecimento,
Agora eu quero ver vocês aplicarem. É muito fácil sentar e ouvir e ser passivo a tudo. É muito fácil abrir a Bíblia e ler, embora pareça muito difícil para alguns. Mas ler livros de teologia, clicar o dedo no computador e escolher a sua pregação, o seu tema. Tiago é um desafio para nossas vidas para colocarmos em prática. Esse é o grande desafio de Tiago. Sermos praticantes da palavra, operosos praticantes, e não simplesmente ouvintes. Lá na frente nós vamos ver isso. A esses cristãos dispersos, inclusive por muitas e muitas tribulações e perseguições, Tiago começa a carta querendo falar sobre isso. Eu quero falar para vocês como vocês devem passar pelas provações, pelas dificuldades na vida de vocês. Mas, queridos, observem bem, a aplicação prática da palavra de Deus. Esse é o grande problema do evangélico hoje. Esse é o grande problema da igreja evangélica hoje. Isso já era um problema naquela época. Judeus dispersos, cristãos judeus, cheios de Bíblia, dificuldades de colocar em uso. Dificuldades em viver agora a palavra de Deus. Lá no seminário, tinha um rapaz que era bem mais velho que eu, um seminarista, acho que ele era o último ano, eu era o primeiro. Ele sempre entristecia aqueles seminaristas que ficavam se degladiando com teologia. É muito comum isso no seminário. Aí começam a discutir, falam bem alto seus posicionamentos, como entendem a palavra em tais e tais textos. E esse rapaz ele sempre passava assim e dizia, eu quero é vida. Ele sempre passava e dizia isso. E ele emudecia aqueles outros seminaristas. O pessoal ficava triste, calava a boca. Jogava um banho de água fria. Ele dizia, eu quero é vida. Falar teologia todo mundo sabe, é só pegar o livro aí e reproduzir o que está aí. Ele dizia, eu quero ver é viver. Eu quero ver é viver o que vocês estão discutindo. Muitos ficavam com raiva e xingavam inclusive ele. João Calvino, em um dos seus comentários, ele vai dizer, olha, palavra de Deus, teologia entenda como uma palavra de Deus, tá? Não estou falando teologia como algo acadêmico, não. João Calvino vai dizer, a palavra de Deus não é algo para se discutir debaixo de uma árvore e ficar ali filosofando. Isso daí vocês podem pegar Platão, Aristóteles. João Calvino gostava muito de Platão, inclusive. Não é para a gente ficar discutindo teologia, discutindo Bíblia. A teologia é para a vida. Ela é para ser aplicada e ela é para ser vivida. O livro de Tiago, irmãos, constrange a todo crente. Porque nos traz, irmãos, a imagem de verdadeiros hipócritas. Quando aplicamos a palavra somente aquilo que nos é conveniente. Mas aquilo que não nos é conveniente, nós não colocamos em prática. Mostrando de fato que nós não amamos a palavra de Deus, mas amamos a nós mesmos. Então o livro de Tiago, nas suas primeiras palavras, depois de se identificar, ele quer falar sobre a primeira dificuldade do crente que ele não coloca em prática. É o desespero do crente quando passa por algumas provações. Os crentes não sabem passar por provações. Então, irmãos, o livro de Tiago, ele não trata de erros doutrinários, mas da vida cristã sendo vivida. E ele quer dizer assim para vocês logo no comecinho, olha, eu não quero dizer a vocês qual é o segredo para vocês ficarem livres de problemas, livres das aflições. Tiago está falando isso. A palavra de Deus, o próprio Deus não está nos dizendo isso essa noite. Eu vou dizer para vocês como é que vocês vão se livrar de todos os problemas. Vocês vão dormir e vocês vão de repente acordar sem eles. Deus está nos dizendo essa noite, pela sua palavra, como o passar pelas provações. Como o viver em meio a essas aflições, das quais vocês vão concordar comigo, vocês não pediram nenhuma delas. Vocês nem muitas vezes são culpados dessas aflições, desses problemas, dessas provações que acometem a sua vida, que lhe atacam
que não avisam, que lhe pegam de surpresa, que lhe tiram a paz, que lhe tiram o sono, muitas vezes. Então, o que a palavra do Senhor nos orienta é como passar por essas provações. Que ensino maravilhoso! Observe mais uma vez, então, queridos, a palavra no versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Queridos irmãos, tende motivo de toda alegria o passares por várias provações. Se você disser isso para o mundo, rapaz, eu estou entendendo a tua dificuldade e tal. Rapaz, eu ainda consigo ser feliz, sabia, em meio a essa dificuldade. Peraí, como? Que história é essa? Esses crentes parece que são doidos mesmo. Veja, observem bem, quando não é Bíblia, quando alguém diz assim, um dito popular, cada pedra jogada em mim, eu estou guardando para construir o meu castelo. Isso é bonito, né? E as pessoas adotam isso e dizem assim, isso é uma maravilha, é verdade, eu vou viver isso. Mas se você disser assim, tende por todo motivo passares por várias provações. Porque essas provações, se você passar por ela de maneira correta, ela vai produzir em você algo benéfico por demais. Veja, um dito popular, nós aceitamos, mas quando é a palavra de Deus, já nós somos considerados como insanos. Eu lembro, queridos, do livro Peregrino, quando o cristão cai no pântano do desânimo, ele que está ali em sua jornada para chegar à cidade celestial, para se livrar daquele fardo, do peso das suas costas, do pecado, da culpa. Quando o cristão cai no lamaçal ou no pântano do desânimo, volúvel que vinha com ele, desejoso de ver as alegrias da vida cristã, naquele momento diz assim para ele, é isso que está proposto para o crente? É esta alegria da qual você tanto me falou? Volúvel desiste com muita raiva, volta para sua casa, volta para sua terra, volta para os seus, inclusive blasfemando contra cristão e contra aquela alegria que estava supostamente proposta a ele. Em meio à dificuldade, o volúvel desiste, mas o Senhor nos fala aqui sobre a perseverança. Queridos, a perseverança dos santos, que inclusive é um dos pontos doutrinários da nossa igreja, da qual garante que um crente genuíno jamais se perde, que um crente genuíno jamais desiste, que aquele que começou boa obra em nossa vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, a palavra traduzida aqui para provação, no seu original, nós precisamos entender essa palavra mais a fundo, para que nós possamos entender qual é a mensagem que Deus quer para as nossas vidas. Porque a palavra perseverança, muitas vezes ela é traduzida apenas por paciência. Mas veja, antes da perseverança ser gerada em nós, desse profundo ficar firme e não acovardar, e não desistir, e não morrer em meio às dificuldades, existe a provação. Ou seja, existe o juízo. Existe a tentação para um determinado fim. E vocês devem entender que essa tentação, que essa palavra também pode ser traduzida, nós temos que ter um cuidado, porque nós vamos ver que Deus a ninguém tenta. Ou seja, a tentação comumente usada na Bíblia tem a finalidade, e essa usada por Satanás, finalidade da nossa queda. O diabo quer ver a nossa desistência, quer ver o nosso fracasso, quer ver a nossa derrota. A palavra, apesar de ser traduzida também por tentação, a melhor tradução para ela é a palavra juízo mesmo.
Você é colocado em meio a uma situação para que você possa ser julgado, para que você possa ser ali tornado participante, como muitos conseguem entender, de uma penalidade. Ou seja, por que eu estou sofrendo essas coisas? Algumas pessoas vêm sempre perguntar, por que eu estou passando por isso? Ou por que você está passando por isso? Esses dias agora eu compartilhei, lá no grupo dos jovens, alguém que no hospital, um senhor veio perguntar a mim de maneira muito educada, dos porquês. Por que essas coisas acontecem com a gente, né? Aí eu disse, Deus é soberano. E ele ficou olhando para mim assim, eu disse, eu não estou culpando Deus. A culpa é minha. A culpa do acidente foi minha. Eu tenho uma responsabilidade. Eu não sou um robô programado. Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Eu também tenho a minha responsabilidade. De modo que Deus não é culpado, mas que Deus me permitiu, ou então Ele mesmo me colocou nessa provação. Mas para um propósito específico. Veja, não foi por um acaso. As coisas que acontecem em nossas vidas não são fruto do acaso. Muitas vezes o cristão, quando vai lamentar as suas dificuldades, ele lamenta, parece que ele está falando com o vento. Por que isso e por que aquilo outro, e as suas murmurações. Muitas vezes ninguém sabe para quem ele está levantando aquela voz, porque certamente para Deus não é. E eu confesso, irmãos, que em meio a todas as dificuldades que eu já enfrentei na minha vida, eu nunca murmuro, eu nunca fico com os porquês. Mas tem uma tentação muito boa em meio às provações. Muitas vezes há alguém que até se finge, de morto para ser visitado. É muito bom, queridos, quando nós passamos por provações, por dificuldades em nossas vidas e recebemos a demonstração daqueles irmãos que nos amam. Um exemplo, no leito do hospital, quando você vê o rosto daquelas pessoas, aquele gesto significando que você é amado, que as pessoas se preocupam com você, isso é muito tentador. Eu costumo dizer que há pessoas que se fingem de doentes, se fingem de morto para ser visitadas. Mas observe, queridos, o nosso consolo deve estar no Senhor, sabendo que nada fugiu dos seus planos. Veja, a rainha de Sabá, ela foi provar a sabedoria de Salomão. Essa palavra sendo usada aqui outras vezes. Deus provou a Abraão quando lhe apareceu exigindo que Isaac fosse sacrificado, que ele sacrificasse o seu filho. Deus deixou que Israel fosse provado quando eles chegaram à terra prometida, e Deus não tirou os povos que estavam ali. Está lá em Juízes capítulo 2 e capítulo 3. Ou seja, constantemente Deus prova o seu povo. Deus constantemente ele prova os seus filhos, de maneira que isso não é uma coisa ruim. Deus sempre tem provado os seus filhos. Muitas vezes, essas provações, irmãos, provoca o retardo de uma caminhada cristã, de um progresso na fé. Muitas vezes gera um desconforto tão grande que aquela pessoa faz com que as pessoas se afastem dela em meio às provações. O seu humor muda. Muitas vezes aquela pessoa se torna antipática. Muitas vezes aquela pessoa culpa todos e tudo que está ao seu redor, de maneira que aquela pessoa logo está só. Mas, irmãos, o verdadeiro propósito para o qual essas circunstâncias aparecem em nossas vidas não é para fazer a gente cair, eu já disse. Deus coloca isso nas nossas vidas para nos elevar, nos colocar para cima. Não para nos derrotar, mas para que a gente possa derrotar essas dificuldades. A oportunidade para que você vença essas dificuldades. Colocada não para tornar a gente fraco, mas para nos fortalecer. Daí nós já vemos um motivo claro para que nós possamos se alegrar em meio às provações. Veja, eu tenho o motivo de passar por todas as provações.
Porque ela foi dada para que eu possa ser moldado ao caráter de Deus, inclusive do seu Filho Jesus. Aquele que mais sofreu, aquele que mais se humilhou, aquele que mais teve problema, em nenhum momento murmurou. Apenas no momento em que ele disse: Pai, sem murmurar, livra de mim esse cálice. Se for possível, livra de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Se for possível, Deus, que eu não prove a tua ira. Eu sou o teu filho amado. Mas por causa de mim, por causa de você, o Senhor suportou. Obediente e obediente até a morte de cruz. Suportou e suportou a morte de cruz. Ele venceu a morte, apesar de ter ficado sobre o seu domínio durante 3 dias. Mas ele vence a morte. Então, para que eu possa ser moldado ao caráter de Cristo, à imagem dele, e assim facilmente eu possa ser amado por ele, irmãos, eu posso dizer, como certo teólogo disse, eu vou dar boas-vindas a cada sacudida que torna áspera a minha vida aqui. Porque cada obstáculo vencido é outro passo do caminho ascendente. É um passo do caminho da vitória. É como um bom atleta, irmãos, que sofre em meio aos treinos, sabendo que todo aquele sofrimento que ele passa vai redundar em um bom resultado no final da prova. Vai redundar na sua vitória. O versículo 2, irmãos, então diz... Versículo 2, não, versículo 3, irmãos, me perdoem. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmãos, se a aprovação da minha fé ou seja, daquilo que nós vimos, que a aliança que Deus fez conosco, ela é eterna, sabe, em minha vida, se eu passar por elas, vejam só, se eu não fugir delas, se eu enfrentá-las de maneira... Então eu me alegro. Então eu posso me alegrar. Ou seja, nós já vemos aí um motivo estampado. Um benefício gerado em nós. Mas é um benefício gerado somente para aqueles que não acovardam. Para aqueles que resistem e passam pelas provações. Então veja, o que é que vai ser gerado em mim? Uma vez confirmada, ela vai produzir estabilidade. Irmãos, uma vez confirmada, porque veja, muitas vezes em nossas vidas, eu chamo o problema para mim. Muitas vezes eu sou responsável pela vida, pelas minhas irresponsabilidades. Não tem nada a ver com... Eu me meto em apuros. Problemas e mais problemas, e eu digo, é provação. Estou sendo provado, estou sendo moldado. Segundo o caráter cristão. Uma vez confirmada a aprovação da sua fé, ela vai produzir algo benéfico para a sua vida. Agora veja, pela sua incredulidade, pelos seus pecados, você se mete em apuros e diz, não, eu tenho motivo de toda alegria. Você está fazendo mal a todo mundo que está ao teu redor, tu está arrumando confusão em todo canto, gerando problemas e mais problemas, por causa da tua incredulidade, por conta do teu mau testemunho de vida, do falso testemunho cristão. E aí você diz, eu sou provado por Deus. De forma nenhuma. Se estiver confirmado que isso é uma aprovação das mãos de Deus, mas você pode dizer, como eu sinto a tua mão.
Porque já pensou se são as consequências do meu pecado? Eu não posso dizer que isso é a mão de Deus. Então, queridos, o versículo 4 vai dizer, versículo último. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Essa perseverança, queridos, ela traz 3 coisas em nosso favor. Maravilha, queridos. Quando ele diz assim, ela torna o homem perfeito, essa é a primeira palavra. Observe que ele vai dizer, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então essa é a primeira palavra, perfeito. Essa palavra grega, ela geralmente significa perfeição para um fim determinado e para um propósito dado. Não significa perfeito sem absolutamente nenhuma falha, tá? Mas é perfeito para um fim determinado. Olha, ela é perfeita para isso. Para esse uso. Ou seja, como um animal para o sacrifício, ele só era apto para ser oferecido ao Senhor em sacrifício se ele fosse perfeito. Ou seja, se ele não fosse manco, se ele não tivesse nenhuma deficiência, se ele não tivesse nenhuma mancha na sua pele. Então ele era apto para ser consagrado ao Senhor. Um estudante, ele só é considerado perfeito se ele se encontrar além das etapas iniciais do conhecimento. Ou seja, ele já é um estudante maduro. Ele é um estudante perfeito, ele pode ser considerado como perfeito. Ou seja, o que é uma pessoa perfeita? Quando ele já atravessa a idade do desenvolvimento. Ou seja, quando ele atinge a maturidade, aquilo que nós vimos daquela ilustração que eu dei no começo, daquele jovem índio. Veja, irmãos, de maneira que esta perseverança nascida da provação, ela bem enfrentada, ela torna o homem perfeito. Ela quer dizer então que capacita o homem para a tarefa da qual Deus nos propôs viver nesse mundo. Ou seja, para que eu vou me tornar perfeito se eu passar de fato pela provação? Essa perseverança que me torna perfeito, para quê? Para que eu possa viver para a glória de Deus. Para que eu possa viver a vontade de Deus. Veja, de maneira mesquinha alguém pode dizer, não, eu quero o segredo para ascender nessa vida e viver esse mundão aí da melhor maneira possível. Deus ele vai te tornar perfeito para você viver para Ele. E talvez você diga assim, pouco me importa. Do jeito que eu estou vivendo, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, aquilo, outro. Eu já devo ser bem suficiente para Deus. Deus deve me admirar e muito pela pessoa que eu sou. Eu posso dizer, tu o dizes. Não é isso que o Senhor diz de mim e de vocês. Mas observe, será que você fica alegre agora por saber, quando eu estou passando por uma provação, Deus está me moldando de maneira que eu vou ser perseverante. Isso vai gerar em mim perseverança, de maneira que eu vou ser perfeito, ou seja, perfeitamente habilitado para toda boa obra, para viver para a glória de Deus. Ainda, irmãos, uma segunda palavra. Íntegros. Ou seja, completos. Perfeitos e íntegros, perfeitos e completos. A palavra aqui no original significa inteiro. Perfeito em cada uma de suas partes. Também é usada com referência a um animal do sacrifício. Ele só é apto para ser sacrificado a Deus, se de fato ele for íntegro, se não tiver faltando nenhuma parte do seu corpo. Era comum, naquela época, as pessoas pegarem um animal sem uma pata, sem uma orelha, sem um olho. Não, vamos ofertar esse mesmo para Deus. Lá em Malaquias nós vemos Deus condenando isso. Dê ao seu governador isso que vocês estão dando a mim, que vocês vão ver como é que eles vão receber. Tanto o animal quanto uma pessoa que não é desqualificada por algum defeito seu. Ou seja,
esse estar pronto, essa integridade, ela vai eliminar as nossas fraquezas e imperfeições do nosso caráter, de maneira que nós somos capacitados a vencer o pecado, a limpar as antigas manchas e a alcançar as virtudes que estão propostas diante de nós. E aí, então, eu estou plenamente perfeito para servir a Deus. Íntegro. E alguém vai dizer assim, rapaz, você então é sem defeito. Não é isso que o texto está dizendo. Quando você é moldado, ou seja, diante de Deus desse jeito, você está apto para servi-lo. Ou seja, perfeito, íntegro, mas para viver a sua vontade. Se um homem, ele vive de forma correta, diante de Deus, ele vai desenvolver essa perseverança. A terceira coisa, irmãos, ele diz, ela faz com que nós sejamos em nada deficientes. A palavra usada com referência à derrota de um exército. Aquele exército que ele é derrotado, ou aquele exército que abandona a batalha de maneira covarde, aquele exército que abandona os seus feridos, ou uma luta da qual alguém é derrotado de maneira desprezível. Alguém que não conseguiu alcançar seus ideais. Alguém que não conseguiu alcançar os... Ou seja, alguém que tem os seus alvos como que inatingíveis. A pessoa é uma pessoa deficiente. Então, essa perseverança produz em mim esse em nada ser deficiente. Veja, queridos, veja para que é que a palavra do Senhor ela nos torna perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Não para viver para mim mesmo, mas para viver para o Deus que me criou. Primeira pergunta do breve catecismo, tão usada, né? Você pega um livro de teologia antigo, essa pergunta sempre é mencionada. Você pega os pastores reformados atuais, estão sempre mencionando ela. Perfeitamente. Qual é o fim principal do homem? Viver para a glória de Deus. Encontrar alegria nisso para sempre. Encontrar satisfação nisso. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E veja, irmãos, talvez isso seja uma frustração para algumas pessoas. Veja, eu vou passar por algumas aflições na vida e depois que eu derrotá-las, depois que eu suportá-las, eu ainda não vou poder viver para mim mesmo. Isso aí são problemas, meu irmão, que vem na sua vida. Isso são tentações malignas, isso não são provações. A provações é dada aos filhos de Deus. Assim, olha, monte, mas me dê força para subi-lo. Me dê força para atravessá-lo. Irmãos, todos aqueles que passam por essas provações e que têm motivo de se alegrar porque sabem o que vai ser gerado nele, podem dizer como Charles Spurgeon disse, aquele pregador inglês, aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. Mais uma vez, nós não somos, e nem as aflições, obra do acaso. Deus nos coloca em provações. Mas Deus, queridos, nos capacita, de maneira que nos aperfeiçoa em integridade e tirando todos os nossos defeitos, de maneira que nos apresenta diante dele e diz, olha, te coloquei nessa provação e tu venceu. Sabe o que aconteceu com você? Você se tornou mais forte. Essas provações servem para que eu amadureça. Essas provações servem para que eu chegue mais perto do Senhor. Já pensou se não houvesse dificuldade em nossas vidas, queridos? Que vida de autonomia. Veja, que prepotência, que arrogância, se em nossas vidas não tivesse as dificuldades. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que nós somos como vasos na mão do oleiro. O Senhor nos molda.
O oleiro muitas vezes tem que colocar força naquela massa para dar forma a ela. Muitas vezes a gente sente, né, esse espremido de Deus, de maneira que o crente, considerado como louco pelo mundo, ele pode dizer: louvado seja Deus. Louvado seja, Pai, o Senhor, porque é a tua mão que me molda. Certa vez, eu vi uma explicação sobre essas provações de um ferreiro. Um ferreiro, quando ele tem a finalidade de fazer uma ferramenta, ele vai botar aquele aço no fogo. Depois de muito tempo no fogo, não elevada a temperatura que aquele metal recebe, ele tira do fogo e dá algumas marteladas sem nenhuma pena naquele metal. Com toda a força, ele mete o martelo. Depois ele joga aquele martelo em água fria, dá um banho de água fria naquele aço aquecido, depois que apanhou, depois que foi tão queimado. Muitas vezes, queridos, aquele metal ele não consegue tomar a forma de uma ferramenta da qual desejavam. Aquele metal ele se racha. Não serve mais para nada. Então ele é jogado no ferro velho. Tenho certeza, irmãos, que você não quer ser jogado no ferro velho das almas. Eu tenho certeza que você quer ser moldado por Deus, de maneira que você tome a forma que Ele quer, para que assim você viva uma vida maravilhosa em sua presença. Veja, queridos, passar por provações dadas por Deus, eu penso que é tão fácil e é tão maravilhoso. É como você participar de uma guerra que você já sabe que a vitória é sua. Você pode levar umas bofetadas, você pode levar umas flechadas, você pode levar uns cortes, mas você lutar essa guerra sabendo que são apenas cortes, bofetadas, algumas quedas, mas você saber que a vitória é sua, que a vitória já foi dada pelo seu general, pelo seu rei. Eu tenho motivo de toda alegria participar dessa guerra. O que são esses cortes? O que são essas feridas e essas cicatrizes? Se for para me tornar perfeito, íntegro, sem deficiência nenhuma diante do meu Deus, eu posso dizer: Deus, manda mais, Pai. Me prova mais. Me esmaga mais. Eu fui chamado para ver para a tua glória. Enquanto eu não estiver vivendo, me espreme, Deus. Me machuca, mas me dá forma. Eu quero se parecer cada vez mais com o teu Filho Jesus. Quando eu me esquivo de passar por essas provações, eu quero permanecer intacto na minha própria aparência, naquilo que eu forjei, naquilo que eu planejei para mim mesmo. Eu não quero que Deus interfira na minha vida. Eu quero apenas que Ele continue me dando as coisas. Eu quero que Ele continue sendo apenas um gênio da lâmpada mágica. A Deus, é como se nós, com toda alegria, pudéssemos reconhecer quem somos, entregar o martelo e a bigorna na mão do Senhor e dizer: Pai, me modela, eu sou teu, eu quero viver para o Senhor. Ao Deus que tudo fez por mim, ao Deus que tudo me dá, ao Senhor da minha salvação. Eu encerro, querido, trazendo à memória aquela ilustração do começo do sermão. Daquele índio, foi colocado em prova para atingir a maturidade, para agora ser aceito como perfeito, íntegro e sem deficiência entre os índios agora, entre aqueles guerreiros. Para que ele pudesse então ali ser habilitado, aceito. Depois de toda aquela provação, frio, a fome, a sede, os animais peçonhentos, as feras, ele sente o calor do sol então, e sabe que amanheceu. E quando ele tira a venda, para sua surpresa, a primeira imagem que ele vê é a do seu pai. O tempo todo ele esteve com ele ao seu lado, livrando ele de todos os perigos que pudesse de uma vez por todas acabar com sua vida. Seu pai estava o tempo todo ao seu lado, vigilante e constante,
sem tirar os olhos do seu filho. A alegria, queridos, de passar por toda a provação, saber que vem da mão do Senhor essa provação, e saber que Ele está o tempo todo ao meu lado, é saber que eu não vou ser derrotado por nenhuma dificuldade dessa vida. Pelo contrário, eu vou derrotá-las, eu vou esmagá-las, eu vou vencê-las. Muito diferente, queridos. Muito diferente daquilo que nós ouvimos cantar nas igrejas. Que minha vitória tem sabor de mel. Um intuito de vingança ou de sobressair sobre esse mundo, de prosperidade financeira. Quem me viu, a música diz, né, passar pelas provações e não me ajudou. Terrível. Diabólica essa música. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Mas saber, queridos, que o Senhor está conosco em todo instante. É tão fácil passar pelas provações. Não estou dizendo que não é doloroso, tá, irmãos? Pastor, fácil não é não. Eu digo fácil pela companhia que nós temos. Fácil saber que a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus, porque Ele venceu o mundo, irmãos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos, veja, a carta de Tiago está quase toda no imperativo. Nós não temos opções para desanimar, para fraquejar, para covardar em meio às provações. Abra os seus olhos, tire a venda no meio da sua provação e veja que o Senhor está contigo. Amém? Persevere, irmãos, firme em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?